Vamos lá, vamos adiante. Então, assim, a ideia foi discutir, revisitar esse tema da fibrilação atrial, controle de frequência, controle de ritmo, que tem sido muito controverso ao longo dos anos. A gente vai rever detalhes do estudo que norteou essa conduta nos últimos 20 anos e as eventuais novidades que surgiram com o novo trial, e que eu acho que são bem interessantes para a gente discutir e fazer um raciocínio em cima disso aí. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para um detalhe. A Sociedade Europeia do Ritmo Cardíaco, ela categoriza os pacientes do ponto de vista de sintomas da fibrilação atrial entre os tipo 1 seriam os assintomáticos, 2 seriam aqueles com sintomas muito discretos que não afetam a qualidade de vida ou a atividade diária do paciente, 3 são sintomas graves e que começam a ter repercussão na vida diária do paciente. E o 4 é aquele sintoma incapacitante que ameaça definitivamente a atividade diária do paciente, que ele tem que interromper. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque esses estudos que a gente vai discutir aqui, os pacientes, em sua maioria, são assintomáticos ou são pouco sintomáticos. Eles estão do grupo 1 ou 2. Isso tem relevância porque tudo que a gente vai discutir aqui, na sua maioria, pelo menos, diz respeito a esse perfil de paciente. Porque se o paciente é muito sintomático, muito provavelmente a gente vai ter que fazer algo mais. Um tratamento internar o paciente, um tratamento invasivo qualquer, enfim, algo além de tentar controlar a frequência ou o ritmo às custas de remédios, por exemplo. Tudo começou, assim, de uma maneira mais clara, em 2002, portanto, há mais ou menos 20 anos, com a publicação do estudo AFib no New England. Esse é um trial icônico, realmente, porque ele, na verdade, norteou, ainda norteia muito da cardiologia, da prática do cardiologista geral, no que diz respeito ao manejo desses pacientes com esse perfil em fibrilação atrial. A alegação inicial era de que, se eu consigo controlar a frequência cardíaca do paciente com FA, é muito mais fácil. Eu não vou perder tempo dando antiarrítmico, expondo o paciente a um risco XYZ, muda a droga, alonga a QT interna, enfim. Cardioverte, eventualmente faz uma ablação, muito embora nessa época isso era bem embrionário. Então o racional era, vamos checar se simplificar não resolve o problema, e a gente larga o paciente em FA e controla só a frequência. Então essa alegação foi muito forte, e isso acabou que pressionou, e os resultados de estudos vão mais ou menos nessa linha. Mas é óbvio, mesmo nessa ocasião houve uma série de questionamentos, e como a gente vai ver um pouquinho adiante, que talvez tenham justificado um novo estudo, uma nova reabordagem do tema, uma rediscussão disso aí. Eu queria também chamar a atenção que nesse estudo AFib, apesar desse tempo todo para trás, a estratégia de controle da frequência cardíaca parece ter sido muito bem feita, porque a frequência média dos pacientes no Holter era na casa de 80, e esses pacientes eram submetidos, inclusive, a teste de caminhada de 6 minutos, e a frequência máxima que era permitida estava na casa de 110 batimentos, tá? Então, em síntese, era um estudo de pacientes ambulatoriais, nem em sua maioria pouco sintomáticos, sem insuficiência cardíaca, com formas paroxísticas e persistentes, um segmento médio de 3 anos e meio aproximadamente. E quem eram esses pacientes? Esses pacientes eram muito similares ao que certamente a gente encontra no dia a dia no consultório. Idade média na casa de 70 anos, quase 40% de mulheres, é essa questão que a Celi às vezes reclama, que eu vejo muito cardiologista comentar que as mulheres são subrepresentadas, mas o próprio estudo IST, que a gente vai ver mais adiante, teve até um percentil maior de mulheres, tá? Um outro detalhe que eu chamo a atenção é que metade dos pacientes eram hipertensos, aproximadamente um quarto tinha doença coronariana conhecida. Outro dado relevante, aproximadamente um terço dos pacientes que foram inclusos nesse trial tinham tido seu primeiro episódio de fibrilação atrial.
também é um número muito parecido com o estudo WIST, que é o próximo que nós vamos ver mais adiante. Nessa época, Souza, também se valorizava mero e simplesmente o diâmetro do atrial esquerdo, e até hoje muitos trabalhos são publicados assim, e eu diria que aproximadamente 1/3 também tinha um tamanho de ato esquerdo normal, e 2/3, portanto, já tinha alguma alteração estrutural no átrio. Fração de ejeção normal. Quando a gente vai analisar a estratégia, porque, só repetindo, eram duas estratégias fundamentalmente. Uma estratégia de controle de ritmo e a de controle de frequência. A de controle de frequência foi baseada essencialmente nos remédios que a gente tem hoje em dia. Não mudou muita coisa. Digoxina em quase metade ao longo do tempo. Você vê que ao longo do tempo, 70% dos pacientes acabaram usando digital. Beta-bloqueador, parecido também. Diltiazem, um pouco menos, e verapamil, bem menos. Ou seja, está em linha ainda com a nossa prática contemporânea. Porém, no braço controle do ritmo, aqui começam a surgir algumas diferenças que a gente vai poder analisar mais adiante. A primeira delas é que, de cara, quase 40% dos pacientes utilizaram amiodarona. E ao longo do segmento, praticamente 2/3 acabaram, de uma maneira ou de outra, fazendo uso de amiodarona. E notem que, aproximadamente aqui, 1/4, 1/5 dos pacientes fizeram uso também ao longo do tempo de antiarrítmicos que a gente não usa mais. Procainamida, quinidina, disopira, muitos nem vieram para o Brasil. E era um medicamento de manejo algo complicado, a maioria alongava o intervalo QT, provocava sinais e sintomas de intolerância digestiva, enfim, eram medicamentos relativamente complexos, bem assim, até de um certo sentido que a aderência não era favorecida. Um outro ponto que eu chamo a atenção é que isso usava muito sotalol nessa época também. Então, era um momento peculiar esse, há mais ou menos 20 anos. Bom, com base nessas estratégias, ou controlar a frequência ou controlar o ritmo, o que se viu foi, em termos de objetivo principal, que era a mortalidade acumulada, foi que ao longo do segmento aqui de até mais ou menos 5 anos, que com mais ou menos 2 anos de segmento, começou a surgir uma diferença entre os grupos, mas que não se traduziu do ponto de vista estatístico, apenas uma tendência, que favorecia o grupo controle da frequência cardíaca. Aqui no tracejado, controle de ritmo, esses pacientes tinham, embora sem relevância estatística, uma tendência a uma maior mortalidade. Lógico que isso impactou a classe cardiológica, mas, ao mesmo tempo, muita gente ficou feliz porque nada mais aconteceu do que uma confirmação de uma hipótese. Podemos fazer da maneira mais simples. Vamos só controlar a frequência, que a gente está fazendo bem ao paciente, talvez não esteja nem fazendo mal. E foi assim que essa conduta persistiu e muitas vezes é bem presente nos dias atuais. Para a gente continuar a análise do que aconteceu do ponto de vista de resultados, analisando objetivos secundários, também não houve diferença, né? Basicamente era uma meta composta de morte, AVC grave, enfim, não houve diferença. Agora, quando a gente faz uma análise de alguns efeitos cardiovasculares propriamente indesejáveis, a gente percebe que, muito embora tenham sido de baixa magnitude para o grupo controle do ritmo, houve relevância estatística. Então, aqueles pacientes que fizeram uso de drogas antiarrítmicas propriamente, versus aqueles pacientes que usaram beta-bloqueador, digital bloqueador de canal de cálcio, esses pacientes com controle do ritmo tiveram mais torçadepona, embora numa percentil baixo, e tiveram maiores complicações BRAD ou taquiarrítmicas, com um NNH de 91, que eu fiz um cálculo aproximado, ou seja, a despeito disso aqui, os números eram pequenos, essas drogas parecem seguras, ou pareceram seguras na ocasião do trial. Mas não deixa de ser relevante esse dado. E, por fim, eu também queria chamar a atenção aqui de uma ocorrência que, nos dois grupos,
o percentil de hospitalização não foi baixo. Embora com relevância estatística a favor de maior internações no grupo controle do ritmo, o outro também, o grupo de controle de frequência, também tem um nível muito próximo, com a NNH de 14. Muito provavelmente isso se deveu a essa estratégia para controlar o ritmo interna mais cardioversão, mais efeito colateral de antiarrítmico, ajuste antiarrítmico. Alguns hospitais tinham padrões ou condutas de iniciar certos antiarrítmicos, às vezes dentro do hospital. Provavelmente isso se deu nesse segmento. Então, a diferença é pequena, mas tem relevância. Um outro achado bem interessante foi que o nível o percentil de paciente que estava em anticoagulação ao longo do trial. Notem que no grupo controle de frequência, ao longo do estudo, 85% dos pacientes estavam usando anticoagulante oral, no caso varfarin. Ao passo que o grupo controle de ritmo, 70%. Provavelmente aqui também, o paciente, uma vez estando em ritmo sinusal, o médico deve ter se sentido mais confortável de suspender o anticoagulante. Então, talvez aqui mais um outro componente, ou seja, já vimos que algumas drogas antiarrítmicas têm o maior poder de ter efeitos cardíacos desagradáveis, que aqueles pacientes eram mais internados, e eles também usavam menos anticoagulante oral. Só para frisar, o TTR desse trial foi de 62. Hoje se recomenda um TTR, digamos, ótimo, maior ou igual a 70. Então, foi um TTR muito bom. Prevalência do ritmo sinusal ao longo dos 5 anos. Natural, né? No grupo de frequência cardíaca, 1/3 estava em ritmo sinusal, e no grupo controle do ritmo, o dobro, aproximadamente 2/3. Também era de se esperar em função da estratégia montada. Quanto ao crossover, também é de se imaginar que no controle do ritmo, vocês vejam que o número é alto, quase 40% dos pacientes migraram para o controle de frequência cardíaca, porque chega um momento que a fibrilação atrial fica difícil de manejar e controlar o ritmo, né, só com drogas antiarrítmicas. A gente sabe que as drogas antiarrítmicas acabam falhando ao longo do tempo. O paciente acaba se tornando refratário e isso é muito frequente. Ao passo que o crossover inverso, de controle de frequência cardíaca para controle do ritmo, provavelmente em pacientes muito sintomáticos que não estavam indo bem com o controle da frequência, que é um percentil menor. Esse número aqui talvez seja um número mágico nesse perfil de pacientes que têm poucos sintomas ou assintomáticos, é que ao longo do tempo, 10, 15, 20% desses pacientes passam a apresentar mais sintomas e às vezes até desenvolvem insuficiência cardíaca, que acaba, na vida real, migrando para um grupo de controle de ritmo, hoje, sobretudo, com ablação, né? Mas muitas vezes tem que se mudar a estratégia. A estratégia de mero controle de frequência cardíaca, ao longo do tempo, pode não, nesse percentil de 10, 15, 20%, acaba não funcionando. Ainda continuando nos efeitos adversos, nós vimos que os efeitos das drogas antiarrítmicas têm efeitos sobre o ritmo cardíaco mais desagradáveis, que eles também usaram menos anticoagulação oral, e eles também, uma curiosidade, tiveram mais efeitos gastrointestinais, de intolerância gastrointestinal. Bradicardia está um pouco incluso naquela primeira observação que eu fiz, alongamento do intervalo QT, números percentis pequenos, mas é um pouquinho de cada coisa, acaba dando um tempero forte, né? E aí a gente vê também que com destaque, foram as complicações pulmonares, que aconteceram em 7% dos pacientes do grupo do ritmo, versus 1%, 1,5% no grupo pulmonar, com relevância estatística e com NNH de 40. Aqui cabe uma observação. Esse número mais alto de eventos pulmonares faz a gente especular que, de fato, muito provavelmente, isso está relacionado ao uso da amiodarona. Eu tentei obter informações desses trials e, enfim, pesquisar para saber a dose média, ou a dose, pelo menos a dose máxima, enfim, as doses, informações sobre as doses de amiodarona utilizada no trial, mas isso não está disponível. Então, provavelmente, muitos pacientes acabaram usando 400 miligramas ou mais, ou uma dose maior de amiodarona, que a gente sabe que aumenta a toxicidade pulmonar.
Então, esses achados são bem relevantes para a gente fazer uma comparação com os dias atuais. Diante desses questionamentos de que o ritmo sinusal, controlar o ritmo é pior do que controlar a frequência cardíaca, surgiram alguns subestudos para tentar entender um pouco mais. Será que é isso mesmo? Que história é essa? Então, alguns subestudos, eles não confirmam os achados, mas eles pelo menos levantam a lebre. O que será que está acontecendo? Um deles, publicado ano passado, inclusive, analisou que aqueles pacientes com controle de frequência cardíaca, eles tendiam a ter uma evolução pior do ponto de vista de insuficiência cardíaca, ou piora da insuficiência cardíaca de base, ou o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, quando comparado ao controle do ritmo, isso com relevância estatística. Apesar de ser uma análise mais restrita, isso certamente gera questionamentos do quais são os fatores eventualmente ocultos dentro do trial que podem gerar esses resultados discrepantes. Mais adiante, e pior ainda, foi quando foi analisada a mortalidade não cardiovascular. Aqui chama atenção que, quer seja não cardiovascular globalmente, a mortalidade cumulativa, mortalidade por câncer ou de causa pulmonar, em todos esses cenários, também com relevância estatística, apesar, novamente, das limitações, mas levantam a lebre, todos os pacientes que estavam no braço, controle de ritmo, tinham uma mortalidade, essencialmente não cardiovascular. Também nessa época, esse estudo aqui foi, no caso, foi publicado em 2004, já se questionava um eventual papel oncogênico da amiodarona. Isso nunca ficou provado, na verdade, né? Mas os números estão aí. Certamente não é nada muito fácil comprovar, porque a incidência deve ser muito baixa, se é que de fato ela ocorre, mas esses são os dados. Mais uma vez aqui, só corroborando a apresentação dos dados que eu mostrei anteriormente, mostrando que a amiodarona, nesse outro subestudo de pacientes com átrio esquerdo normal, pouco aumentado, que a amiodarona, também o braço, controle do ritmo, especificamente da amiodarona, versus controle de frequência, esses pacientes tinham menor sobrevida, às custas de mortalidade não cardiovascular com NNH de 24. Bom, se a gente pudesse resumir os dados do AFIRM, foi um estudo, então, publicado há 20 anos, que testou duas estratégias e que claramente mostrou que não havia diferença entre elas, mas havia uma tendência de piora naqueles pacientes do grupo controle do ritmo. Só que surgiram algumas informações adicionais. Os antiarrítmicos provocavam um pouco mais de efeitos colaterais, havia uma mortalidade não cardiovascular maior no grupo do controle do ritmo e maior toxicidade pulmonar. E o uso de drogas, inclusive antiarrítmicas, que não usamos mais nos dias atuais. Então, como é que a gente pode comparar com um estudo contemporâneo, que foi publicado agora ano passado, o IST-AF? O IST-AF foi um estudo europeu que envolveu 11 países, 135 centros europeus, e que foi muito parecido em termos do seu perfil epidemiológico dos pacientes. Oscilaram 4.000 pacientes, aqui na casa de 2.800 pacientes ambulatoriais. Aqui tem uma peculiaridade que eles frisam, que o diagnóstico do paciente tem que ser de, no máximo, 1 ano da fibrilação atrial. Então, provavelmente, eram pacientes com uma doença, pelo menos com a doença atrial, ou a fibrilação atrial em si, provavelmente no estágio menos evolutivo do que o estudo AFib. 40% dos pacientes inclusos tinham tido o primeiro episódio de FA. No estudo AFib era por volta de quase 40, 30 e pouco. Então era parecido. Aqui já vem informação do risco embólico, aqui eles já utilizam o Chades-Vasc, que não tinha lá no estudo anterior. E mais uma peculiaridade técnica. Os pacientes aqui, para o registro e controle do ritmo, para monitorização do ritmo, era feita uma transmissão transtelefônica do ECCG 2 vezes por semana no grupo controle do ritmo.
o que intensificava essa vigilância para o braço controle do ritmo. O segmento foi de aproximadamente 5 anos. Os objetivos, o objetivo principal era uma meta composta de morte cardiovascular, AVC ou hospitalização com insuficiência cardíaca ou coronária aguda. Então, a hospitalização é coronária aguda ou insuficiência cardíaca. O objetivo secundário era o número de noites que o paciente ficava no hospital. E um objetivo de segurança que muitas vezes tem um overlap aqui de sinais, sintomas e eventos com o objetivo primário. Novamente, quem eram esses pacientes? Similares do estudo AFIRM. Eram pacientes na casa de 70 anos também. Primeiro episódio em torno de 40%, como eu havia frisado no estudo AFIRM, em torno de 35%. Notem que 30% dos pacientes aqui eram assintomáticos. Eu acho que eu não coloquei aqui assim, eu não coloquei uma outra tabela, mas aquela que eu expus no início, no primeiro slide. Pacientes que tinham poucos sintomas, ou poucos sintomáticos, que é o ERA1, era um pouco mais de 50%. Em resumo, mais de 80% dos pacientes ou eram assintomáticos ou poucos sintomáticos no início da randomização. O CHADS eu já falei, comentei, que era um CHADS relativamente elevado, acima de 3. Né? Aqui mais um critério comparativo. O uso de anticoagulante oral no grupo controle de frequência cardíaca do IST foi de 91% ao longo de pelo menos 2 anos. E no controle do ritmo, 88%. Ou seja, esses 88 e esses 91 realmente são muito similares. Notem a diferença para o AFIRM. É até parecido no grupo de frequência cardíaca, mas no grupo controle do ritmo, como eu havia dito, muito provavelmente porque o médico se sentiu confortável de visualizar o ritmo sinusal, acabou suspendendo. Mas aqui não. Aqui o critério foi mais estreito. Então, os pacientes usavam anticoagulante oral nos 2 grupos de uma maneira bem equilibrada e em percentil elevado. A prevalência também do ritmo sinusal, não muito diferente, é mais elevado aqui. No controle de frequência, 60% versus 34% no AFIRM, praticamente o dobro. E no controle de ritmo, 62% no AFIRM versus 82%. Aqui cabe alguns comentários. Assim, provavelmente tinha mais pacientes em ritmo sinusal nesse novo estudo em relação à AFIRM, porque o uso de determinadas drogas antiarrítmicas são diferentes, como eu vou mostrar. Utilizou-se, ou melhor, isso aqui é no controle do ritmo, mais drogas antiarrítmicas mais modernas. A ablação foi utilizada num percentil um pouco maior nesses pacientes. Então é natural que a gente espere esses números. Como explicar, então, o ritmo sinusal mais frequente no grupo de frequência cardíaca? Provavelmente é aquilo que eu disse, né? Uma das hipóteses é que os pacientes tinham uma fibrilação atrial mais jovem do ponto de vista clínico, né? Lembrem que os pacientes tinham que ter menos de 1 ano de evolução do seu primeiro diagnóstico de fibrilação atrial, mostrando que provavelmente a história natural da fibrilação atrial é compatível com aquela ideia de quanto mais tempo em fibrilação atrial, ou mais tempo tem o diagnóstico, quer seja paroxística ou não a fibrilação atrial, em tese a doença evolui muito mais. Bacana agora entender como é que foi o manejo clínico desses pacientes, tanto no controle do ritmo versus controle da frequência cardíaca. Eu vou mostrar inicialmente aqui como era no começo do trial. No controle de frequência cardíaca, nesse braço, notem que, em cinza, 96% dos pacientes não usavam nenhuma droga antiarrítmica. Eles faziam uso, basicamente, de beta-bloqueador, digital, bloqueador de canal líquido, que era esperado, era natural. Né? Ao passo que, no grupo controle do ritmo, veja a diferença aqui. Lembra que na amiodarona, eles foram usados de torno de 30 e poucos por cento até praticamente 2/3 dos pacientes. Se a gente comparar aqui no início, a amiodarona está aqui em rosa, 20%, um número bem menor, estava em uso de amiodarona no início. E o que predominava? Predominava o que está em verde. 35 mais 7, mais de 40%, que era
ou propafenona flecainide. Propafenona e flecainide são antiarrítmicos da mesma classe, têm o mesmo mecanismo de ação e são muito similares do ponto de vista farmacodinâmico. Então, elas predominavam e são relativamente bem seguras. São drogas relativamente seguras na maioria dos pacientes, sobretudo se não houver doença cardíaca estrutural relevante. Notem também que a ablação de fibrilação atrial foi feita em 8% dos casos inicialmente. No AFIRME, naquela época, que enfim, era tudo muito rudimentar, não se tinha a técnica que tem hoje, foi utilizado em no máximo 5% dos pacientes ao longo do trial. E, continuando o raciocínio, ao longo do tempo e fechando, fazendo uma análise com 2 anos, no grupo controle de frequência cardíaca, notem que mais ou menos 10% dos pacientes acabaram precisando passar por algum procedimento. Aquilo que eu disse antes, 10, 15, 20% desses pacientes, mesmo que poucos sintomáticos ou assintomáticos, mesmo com controle de frequência cardíaca, muitas vezes a doença evolui e o paciente passa a se tornar sintomático, ou faz taquicardiomiopatía, enfim, e acaba precisando de ablação, algumas vezes, como a gente vê aqui, ou até de uso de outras drogas, amiodarona, propafenona, flecainide. Natural também essa evolução. Já no grupo controle do ritmo, o que a gente percebe é que o grau, o percentil de pacientes submetidos à ablação foi maior, quase 20%, de 8% para 20%. Notem que não houve um incremento do uso de amiodarona, muito pelo contrário, baixou um pouco o uso de amiodarona, baixou globalmente, de quase todos os antiarrítmicos, a não ser a ablação que aumentou. Provavelmente, esses pacientes aqui que estavam no controle de ritmo e não precisavam usar medicamento, isso também é uma especulação minha, era em função do estádio clínico do paciente. Eram pacientes que foram tratados clinicamente de uma maneira bem mais precoce, quer seja com antiarrítmico, não tenho essa informação, mas provavelmente com tratamentos outros, adjuvantes, controle da pressão arterial, do diabetes, do peso, doença tiroidiana, ou eventualmente uma fibrilação arterial de causa secundária, e que, uma vez removida aquela causa, e o paciente teve um controle. Enfim, importante essas observações que mostram basicamente a história natural da fibrilação atrial, quer seja com intervenção ou sem intervenção nesse perfil de paciente. E quando a gente vai para a análise propriamente de resultados do objetivo primário, que, como eu havia dito, consistiu na análise de morte cardiovascular, AVC e hospitalização, com um P relevante do ponto de vista estatístico, a gente percebe que essas curvas são o inverso do que a gente viu no estudo AFIRME. Os pacientes que tinham uma estratégia de controle de ritmo inicial, eles tinham uma evolução melhor do ponto de vista desses objetivos. E isso se deu já ao início, talvez um ano, um pouco mais de um ano, esses achados já foram ficando claros. Fazendo uma tradução desses achados, eu diria que assim, a taxa de risco desses pacientes, como eu mostrei, com aquela relevância estatística, foi de 0,79. Então, o paciente que estava no braço controle do ritmo cardíaco versus controle da frequência cardíaca, ele tinha 21% de chances, menos chances, de ter um desfecho com morte, AVC ou hospitalização por insuficiência cardíaca ou coronária aguda. Mais detalhadamente, se a gente for analisar só morte, esses são os NNTs, de 1 ano 333 até 5 anos 21. E se nós mantivermos a meta composta de morte, AVC e hospitalização, com 1 ano 90, até chegar a 6 o NNT, com 5 anos de segmento desses pacientes em ambos os grupos. Lógico, esse NNT aqui favorecendo o grupo controle do ritmo. Analisando rapidamente os objetivos secundários, que foi o número de noites que o paciente estava internado no hospital, não houve diferença, né? Vocês lembram que no estudo AFIRME houve uma pequena diferença
com o paciente em controle do ritmo, com o maior número de internação, com relevância estatística, mas do ponto de vista global, eu acho que clinicamente relevante, um número muito similar. Objetivo secundário, que aí foi uma análise pontual, né, morte, AVC, enfim. Eu queria só destacar que no objetivo de segurança houve, com P significativo, um NNT para AVC de 66. Também um número interessante do ponto de vista de segurança com relevância estatística. Aqui eu vou encerrar e eu queria só arrematar mostrando 2, 3 slides aqui. Só não tem um efeito direto sobre a aula, mas ajuda a raciocinar. Basicamente, alguns detalhes das diretrizes europeias, são 2 slides só e um outro só de uns comentários. O que eu queria mostrar é que, de fato, na cardiologia, na medicina como um todo, é classe I, a decisão compartilhada, né? E conversar, sempre expor ao paciente as vantagens e desvantagens na forma de tratar a fibrilação atrial, não somente se for ablação ou uso de antiarrítmico, cardioversão elétrica, porque existem muitas situações, muitas vezes o doente passeia por elas, ele toma droga que controla a frequência, daqui a pouco ele toma antiarrítmico, ele interna para uma cardioversão, sai, interna para uma ablação, volta de... Enfim, é um doente bem dinâmico, então esses aspectos são bem importantes de serem combinados e discutidos. Quando se fala de ablação, sobretudo naqueles pacientes que tiveram falha com uma droga antiarrítmica, a diretriz ela também é muito categórica, que é recomendado a ablação em pacientes paroxísticos ou nos persistentes, qualquer que seja o seu risco de recorrência. Tá? Isso também com uma mudança da classe indicativa em relação à diretriz anterior, que essa aqui era de 2016. Também recomenda-se ablação por catéter em pacientes com disfunção sistólica relacionada à fibrilação atrial, ou seja, quando se desconfia de taquicardia e miopatia, a despeito dos sintomas. Mesmo que o paciente não tenha lá muito sintoma, mas se houver taquicardia e miopatia, é de fato uma indicação muito precisa. E é de se considerar em pacientes com fração de ejeção preservada e no intuito de diminuir a hospitalização e aquele vai e vem que eu comentei, cardiovete, toma remédio, introduz mais um remédio, 2, 3 antiarrítmicos, enfim, aquela salada que muitas vezes o paciente tem que fazer uso. E por fim, que a amiodarona é uma droga interessante, ela tem efeitos antiarrítmicos, embora ela costume também ter um perfil de falha ao longo do tempo, mas que devido aos seus efeitos extracardíacos, tóxicos, ela não deve ser considerada uma droga de primeira linha. É aquela história que já se comenta há muito tempo, mas de fato isso faz muito sentido, até porque existem várias nuvens aí negras no papel da amiodarona, sobretudo derivado de estudo afirme, que enfim, deixa a gente, de certa forma, inseguro, sobretudo de usar doses elevadas nos pacientes. E no arremate final, eu achei interessante apresentar para vocês alguns indicadores que a gente pode monitorizar de qualidade no manejo do paciente com fibrilação atrial. Na verdade, é um sexteto de observações. Sempre avaliar o Chades-Vasque dos pacientes, o seu risco de sangramento, porque isso aqui usualmente está associado, mas alguns fatores de risco são manejáveis. Checar a creatinina. Anticoagulação é fundamental, principalmente para aqueles com Chades-Vasque elevado. Evitar, a princípio, anticoagulação em pacientes com Chades-Vasque baixo. E se for usar varfarina, tentar um TTR acima de 70, e sempre ajustar a dose correta do anticoagulante oral, se os novos anticoagulantes, não evitar a subdose. Evitar o uso de antiarrítmicos clássicos em pacientes com FA permanente. O que é FA permanente? Aqueles pacientes que a gente não vai mais, de maneira alguma, pensar em reverter esse paciente para o ritmo sinusal. A gente já jogou a toalha, então nesses pacientes é só controle de frequência, evitar o uso, por exemplo, de amiodarona, ritmonorme, enfim, são os antiarrítmicos que a gente usa mais costumeiramente. Para o uso de antiarrítmicos também,
evitar os de classe 1, o nosso exemplo mais claro é o ritmo anual, a propafenona, evitar se houver cardiopatia estrutural conhecida. O sotalol também é utilizado no nosso meio, deve ser evitado em pacientes dialíticos e com insuficiência renal importante. E considerar ablação por cateter em pacientes com FA paroxística ou persistente, sobretudo após falha de um antiarrítmico. Manejar aqueles fatores de risco que a gente sabe que mudam a história natural da fibrilação atrial também, como ajuste da pressão arterial, obesidade, apneia obstrutiva, excesso de bebidas alcoólicas, vida sedentária, enfim. E, como indicativo de qualidade, quais são os outcomes que a gente avalia? Mortalidade global, os eventos cerebrovasculares, sangramentos maiores, alguns mortes relacionadas aos procedimentos de tratamento, de manejo da fibrilação atrial, efeitos adversos de drogas antiarrítmicas e também um adequado ajuste da frequência cardíaca, sobretudo nos pacientes do grupo controle de frequência cardíaca, né, com beta-block, bloqueador de canal do taxo digital, e saber o impacto real isso na qualidade de vida deles. E com isso eu acho que eu termino. Eu falei aqui provavelmente aí uns 35 minutos, 40 minutos no máximo. Eu agradeço aí. Obrigado, Souza. Obrigado, pessoal. Eu estou aberto aí. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação, pela qualidade da discussão, pelo tema, né, que eu acho que é um tema que interessa a todos nós, né? Nós já temos aqui duas pessoas inscritas. Eu chamava a atenção, Rodrigo, naquela fase inicial do AFIRME, como se usava beta-bloqueador para controlar frequência, mesmo em pacientes com função sistólica preservada. Outra coisa, eu não vi no estudo IST, por exemplo, nenhuma menção sobre tamanho do átrio esquerdo, que hoje em dia a gente considera muito mais o volume do que a dimensão que era feito no AFib, né? Então, você lembra que no início tinha muito essa ideia de que se o átrio esquerdo era muito grande, não valia a pena tentar reverter. E depois parece que isso aí não se considerou mais, né, no estudo europeu. Eu não vi nem menção daquilo, muito menos, assim, dimensão a gente praticamente não usa mais, hoje em dia é volume, né? Mas eu não vi nenhuma menção sobre isso. Bem, então, o primeiro inscrito aí é Marcos Almeida. Marcos. Bom, Rodrigo, parabéns aí pela apresentação, pela pontualidade, pelo foco no tema. Você conseguiu apresentar um tema complexo aí num tempo bem curto. E o AFIRME, a gente estava conversando antes na apresentação, 20 anos, aqui no Congresso Norte-Nordeste, eu estava apresentando o AFIRME. Eu me lembro que era o lançamento do estudo e muita gente curiosa, o professor Justo Feitosa curioso na plateia assistindo. Então, você mostrou o impacto, né, desse estudo. Esse estudo, ele mostrou mais uma vez aquela questão que nem sempre o bom senso é a melhor medida na conduta médica, né? Então, paciente com arritmia, o que a gente fazia? Usava antiarrítmicos para retirar o paciente da fibrilação atrial. Como você comentou, a maior parte daqueles antiarrítmicos tinha uma toxicidade muito alta. Então, você comentou muito bem esse fenômeno histórico. Mas eu acho que a grande mensagem do AFIRME para quem estava naquela época não é assim, que tanto faz fazer, por exemplo, não é que você falou isso, mas só deixando bem claro, não é que tanto faz fazer o tratamento, o controle do ritmo ou a reversão, o controle de frequência ou a reversão do ritmo, mas é que você pode deixar o paciente apenas com controle de frequência. Aquilo foi, assim, libertador para o cardiologista, que se via numa situação de passar uma série de antiarrítmicos com toxicidade, e ele viu que podia fazer isso. Na esteira, veio um estudo do New England, eu não me lembro agora, acho que uns 5 anos depois, e mostrando a frequência ideal da fibrilação atrial, que também foi uma surpresa para a gente, né? Qual era a conduta? Se a frequência cardíaca média, Rodrigo, é 80, a gente queria deixar o nosso paciente com fibrilação em 80. E eu, como cardiologista, sempre deixava. Até que a gente viu que os 100 e pouco de frequência não era tão ruim assim para esses pacientes. Então, assim, é muito interessante ver toda essa perspectiva. Eu acredito que com novos antiarrítmicos e com a ablação cada vez mais sofisticada e com o paciente cada vez mais precoce, com menos cardiopatia, essa
diferença, ou seja, esse fato de não ter havido diferença, vai estar mais a favor da ablação com o tempo. Mas a mensagem de que era possível fazer o controle sem prejuízo é que eu acho que foi, assim, o grande impacto do AFIRME. Bom, mais uma vez, meus parabéns pela apresentação. Ficou muito bom. Eu acho que é interessante para todos os residentes verem esse histórico e ver o impacto do AFIRME em relação à fibrilação atrial. Legal, Marcos. Obrigado. De fato, assim, a única observação que eu acho que é relevante do AFIRME é que, como eu mostrei, é que, no fundo, ele deixou uma lacuna que eu acho que o IST respondeu um pouco disso, porque talvez o benefício do controle da frequência cardíaca tenha se originado na má qualidade do instrumental para controlar o ritmo cardíaco. Então, assim, é como se a gente tivesse ferramentas que não estavam no mesmo nível para resolver um problema. Hoje não, como a medicina evoluiu nesse quesito, eu acho que o que a gente está vendo hoje é mais compatível com a contemporaneidade, com o que a gente vê na vida real. A ablação melhorou, a gente não usa drogas antiarrítmicas tão tóxicas, a gente aprendeu a usar mildarona. O cardiologista é muito difícil hoje alguém usar 400 miligramas ou mais. Usa 200, 100, 300 e olha lá. Então, assim, o tempo também ajudou a gente manejar melhor. Mas legal, eu acho que... Obrigado, viu, Marcos? Eu acho que é isso aí. Muito bem. Professor Bosco. Muito bem. Antes de falar com o Rodrigo, eu queria dizer que o estudo de controle de frequência, acredito que tenha sido o estudo RACE, acho que foi esse estudo. Rodrigo, parabéns, excelente aula, excelente comparação do estudo AFIRME com o estudo IST. O estudo IST é o estudo da moda atual e todo mundo fala. Esse ano, nós estamos bem servidos com fibrilação atrial. Essa é a 4ª apresentação na nossa reunião. Tivemos uma apresentação do cunhado de Wesley, um colega nosso, eletrofisiologista dos Estados Unidos, depois Olga, depois você trouxe Scanavaca, e agora você muito bem. Eu queria chamar a atenção, Rodrigo, nesse estudo, o estudo foi interrompido por eficácia, né? O estudo foi interrompido por eficácia. Segundo, é preciso lembrar que os presentes, 50% dos pacientes que entraram nesse estudo estavam em ritmo sinusal no momento da entrada. 50%. E já dito por você que só podia entrar até 12 meses de fibrilação atrial, mas a mediana de entrada no estudo foi de 36 dias. Parece que o segredo está realmente na precocidade. 36 dias. Você explicou muito bem que a diferença entre a AFIRME e o estudo IST, anticoagulação, não há uma explicação definitiva, né, Rodrigo? A gente não sabe por que foi esse o resultado melhor no controle de ritmo. E a ablação, isoladamente, não explica. Foi um total, se eu não me engano, 19%, 20% de ablação no total. O que se fala nessas intervenções precoces é que talvez a gente esteja atuando, evitando o remodelamento tanto elétrico quanto o substrato do lado esquerdo, entendeu? Você é arritmólogo e deve ter lido sobre isso. Então, essa é a informação que eu queria passar, ok? Bosco, legal, obrigado. De fato é isso, o tratamento da fibrilação atrial, como até mostrei no final, de fato é multifatorial, né? Controle de apneia do sono, obesidade, hipertensão, diabetes, enfim, todos os componentes pró-inflamatórios, pró-fibrilatórios, e também inclui drogas, antiarrítmicos, ablação, e realmente é um tratamento complexo, multidisciplinar, e nem sempre é muito fácil, né? Muito bem, Zé Augusto. Zé Augusto, seu som está desligado. Rodrigo, parabéns aí. Eu acho que você fez uma revisão histórica extremamente importante, né? Eu acho que Marcos pontuou um ponto que a gente tem que sempre estar atento, né? O que é racional fisiopatológico, o que é que o ensaio clínico mostra. Então, eu acho que o AFIRME, naquela época, mostrou para a gente que, da maneira que a gente estava fazendo, parece que não havia tanta diferença, até podia ser pior. Mas eu acho que você pontuou um aspecto bem importante, que é da anticoagulação naquela ocasião. Só que agora você mostra o inverso, né? Você, por um esquema
um protocolo muito bem estabelecido de drogas antiarrítmicas, e eu acho que aí o peso da ablação ele é pequeno. Não sei se você concorda, nessa ocasião o peso da ablação foi mínimo, foi 20%, não foi isso? Então, Isso, 20% dos pacientes submetidos à ablação com 2 anos, e se você olhar, pacientes que o número de... A ablação total foi 20%, não é isso? Isso, total. E também o número, mas se você analisar também, mesmo o número de drogas antiarrítmicas ao longo do tempo, diminuiu, o que também é estranho, por isso que eu fiz questão de fazer aquele comentário. Provavelmente é isso, quanto mais cedo se trata o paciente, talvez a gente mude a história natural. Muito provavelmente é isso, ou seja, nem toda fibrilação atrial é um bicho de 7 cabeças, né? Pronto, aí o outro aspecto que foi nivelado o nível de anticoagulação, que isso foi importante, que foi diferente do outro, mas um aspecto que eu não sei se me passou batido, se houve o mesmo cuidado para controle da frequência cardíaca no grupo que não priorizou o controle do ritmo. Eu não sei se isso foi bem documentado, se a frequência média dos pacientes que não havia prioridade, se foi bem controlado. Você tem esse dado? Deixa eu ver se eu abro aqui o trial para ver se eu acho, só um segundo. Né? E tem um outro aspecto, você vai procurando e vai pensando o que eu vou dizer, tem um outro aspecto que eu me preocuparia, é que é o quanto a comunidade de arritmologistas absorve esse dado e joga esse número de 20% para 60% acreditando na ablação. E assim, eu tenho uma preocupação porque eu acho que a ablação não é a mesma coisa de um protocolo de drogas. A ablação depende de muita expertise e de muita mão, ou seja, o número de ablações que o cara faz, que o centro faz, que o grupo faz por ano para manter essa mão no mesmo nível dos trabalhos, dos ensaios clínicos, desses grandes centros. Então, eu acho que a gente também tem que ter cautela nesse estudo, que é não extrapolar um conceito, que é o conceito de intervir no ritmo precocemente, mas intervir com droga na maioria absoluta dos casos, ou seja, 4/5 dos pacientes deve ser droga, só 20% deve ser ablação, e a gente não extrapolar isso para um outro conceito que agora a gente deve buscar a todo custo o controle do ritmo, e a partir daí a gente extrapolar para um aumento da taxa de ablação no mundo real. Eu queria ouvir um pouco como é que você pensa isso aí. Eu estava tentando aqui achar, eu não consegui, estava passando o olho aqui nessa pergunta que você fez sobre... Eu estimo que, por ser um estudo muito recente e do ponto de vista até de ferramenta mais rico, que eles devem ter feito um controle rigoroso, né? Porque imagino. Qualquer diferença de frequência cardíaca, a frequência cardíaca tem implicação prognóstica em insuficiência cardíaca, em mortalidade, mesmo em indivíduos normais. Então, me causou um pouco de estranheza não ter isso bem documentado na tabela. Agora, uma coisa interessante nesse sentido que você falou é o seguinte: naquela tabelinha que eu mostrei da evolução do início de 2 anos, se você lembrar, ao longo dos 2 anos, 70% dos pacientes estavam assintomáticos. É um número extraordinário, assim, do ponto de vista clínico, é bem relevante. Eu mostrei isso aqui, eu não sei se eu consigo compartilhar de novo o slide aqui, eu tenho medo de sair da tela aqui, mas é um dado importante. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas, assim, quando você falou, eu acho assim, o papel da ablação é basicamente o fundamental, é um paciente sintomático e que é refratário a uma droga. Eu acho que esse é o princípio fundamental. Agora, é óbvio, se um paciente é muito jovem, tem fibrilação atrial persistente ou paroxística, eu também acho que tem que tentar ablação, porque, enfim, paciente de 50 anos, 40 anos, 30 e poucos anos, 60 anos, eu acho que esses casos precisam ser pensados um pouco fora da caixa, entendeu? Tá aparecendo slide, não, né? Para mim, não. Não. Rodrigo, só aproveitando aí, isso que o José Augusto falou, só uma interrupção. Nunca é demais a gente lembrar que muitas vezes o tratamento, por exemplo,
é da doença de base, então está sendo feito melhor. O mapa hoje, muita gente está controlando melhor a pressão. Então, esses pacientes vão ter menos fibrilação, às vezes, pelo tratamento da doença também. Né? Essa é uma hipótese, né? Assim, certamente o tratamento é multifatorial. Apareceu aí o slide, não? Apareceu. Pronto, só para mostrar aquilo, Zé Augusto, que eu estava dizendo aqui, ó. Se você olhar, ó, 70% dos pacientes estavam assintomáticos do segmento. Se você olhar aqui, ó, no grupo de controle de frequência cardíaca, um número muito pequeno aqui, ó, não precisou nem de, assim, a gente não sabe exatamente, aqui não ficou claro o que estava sendo utilizado, mas de toda forma, um número muito pequeno, aquele 10, 15, 20% é que precisaram de uma intervenção maior. E a maior parte estava, de fato, sem sintomas. Então, provavelmente, é o manejo clínico global. Porque, veja, desse controle de frequência, poderia ser um beta-bloqueador, não? Sim, poderia. O controle de frequência foi beta-bloqueador, como eu mostrei, digital e bloqueador de canal de cálcio. Essas eram as drogas clássicas. Seriam as drogas do Afirme, mas você tem a taxa aí do uso dessas drogas no grupo controle de frequência? De cada uma delas deve ter aqui deixa eu ver se eu tenho aqui. Elas devem ter um suplemento. Porque eu confesso que quando eu vi essa coluna me deu uma confusão de 95 sem remédio, mas depois eu entendi que poderia ser outra droga não dos antiarrítmicos clássicos. E aí eu fiquei porque assim, o que está de cinza aqui, ó, o que tem cinza é paciente que não está tomando droga clássica antiarrítmica, só beta-block, né? Ou não foi submetido a nenhum procedimento específico, entendeu? Entendi. Acho que isso é a mensagem. Tá. Um estudo aberto, né? Aberto. Até porque é difícil de fazer. Muito difícil, né? Então... Não, eu acho que você trouxe um conceito. Eu acho que esse conceito... Você sabe que tem um estudo em hipertensão que eles trataram pré-hipertensos e os indivíduos ficaram mais tempo sem desenvolver hipertenso. Trataram pré-hipertensos durante 2 anos, suspenderam e depois foi ver a evolução e menos pacientes se tornou hipertenso. Então, talvez essa ideia de fazer uma prevenção dessa remodelação atrial, como já foi dito, ela possa, na prática, funcionar, né? Você tratar precocemente. Eu acho que é aquele princípio básico da medicina. Até que se prove o contrário, qualquer tratamento, quanto antes ele for instituído, em tese é melhor, né? Eu estava vendo aqui agora, o Marcos foi doce. O Race 2, que você falou, foi o estudo que fez... Tem mais 2 mãos, viu, Souza? Tá certo. O Race 2 foi esse estudo que mostrou aí aquela frequência com a forma leniente e abaixo de 10 ou estrita, abaixo de 80. Se fosse referido. Um detalhe interessante que tem um estudo, nós já discutimos com o nosso grupo de estudo, que foi CTSN, que era aquela fibrilação atrial que aparecia logo após cirurgia cardíaca. E não houve fazer o controle da frequência versus o controle do ritmo, um endpoint seria 60 dias, ou internação, hospitalização, dentro de 60 dias após a randomização do CTS. Bem, aí temos aí Vitor, né? Sou Vitor. Vitor Valer. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tá ouvindo? Isso, estamos ouvindo sim. Tá, estava aqui na UTI, estava... Fala, Vitor, tô tranquilo, beleza. Rodrigo, eu não peguei sua aula toda, infelizmente, mas peguei uma parte. Eu queria, assim, que você comentasse um pouco da sua parte prática, que eu vejo que você cardioverte com relativa frequência seus pacientes, e queria que você comentasse a sua experiência, assim, quanto que você vê de recorrência, se você percebe uma relação com o tamanho atrial, com a quantidade de anos aí em fibrilação atrial do paciente,
e se tem recorrência ou não. Qual a sua experiência com seus pacientes? Que eu vejo que você, vira e mexe, está aqui na hemodinâmica, você faz uma cardioversão, e queria que você comentasse isso, porque é uma experiência que eu não tenho com meus pacientes, que eu tenho muito pouco paciente com fibrilação atrial. Vitão, essa pergunta eu acho que ela é muito importante por um aspecto aqui que eu vou comentar. Primeiro, viu, Souza, só continuando, embora esse estudo que mostrou que o controle mais leniente da frequência cardíaca não tem diferença, eu não sei se isso se sustenta ao longo do tempo, sabe? Eu não sei se depois de 2, 3, 4, 5 anos isso é tão bom. Eu me pergunto várias vezes. Então, assim, outra coisa é que deixar um paciente em repouso com fibrilação atrial, frequência de 100, 110, eu não sei, eu não me sinto tão confortável e tenho várias dúvidas. É por isso que essa pergunta que o Vitor fez, eu penso assim, é um princípio básico, lógico que não tem receita de bolo, mas todo paciente que está em fibrilação atrial, sobretudo se é um paciente, se é um coração praticamente normal, ou alterações menores, e sobretudo se ele tem menos de 2 anos de evolução, eu tento recuperar o ritmo. Isso aí na média, mais do que na média, talvez. Outra coisa que eu tenho medo, que eu observo muito, não sei, essa semana, inclusive, as duas que passaram, foi uma novela eu vejo muita taquicardiopatia. Eu acabo recebendo muito paciente que ficou muito tempo em FA, em flutter principalmente, em flutter com taquicardiopatia, porque isso é uma água mole em pedra dura. 1, 2, 3, 4 anos, o paciente acaba ficando sintomático. E eu acho que a gente não pode demorar para fazer uma intervenção. Então, assim, eu uso a cardioversão, sobretudo, para tentar estabilizar muitos pacientes de uma maneira mais inicial, e depois eu penso se vai fazer ablação ou não, enfim. Mas eu acredito que você está em ritmo sinusal, é muito, mas muito, muito, muito melhor. E a gente vai começar a observar isso mais, assim, principalmente, que é uma coisa que me preocupa, são os idosos. Idoso entra em fibrilação atrial, ele quase que invariavelmente acaba sendo internado com insuficiência cardíaca diastólica, que seja, não precisa nem dilatar. Essa semana, as duas últimas 3 semanas, eu tive 3, 4, 5 pacientes, assim, todos similares, né, com insuficiência cardíaca que recentemente desenvolveram fibrilação atrial. E assim, então eu tenho uma tendência a ser mais contundente e menos tolerante com controle de frequência cardíaca. É óbvio que existem exceções, mas sobretudo em pacientes de início recente, sintomáticos, eu tento recuperar. Souza. Zé Augusto, isso, pode falar. Você vê como são as coisas, né? Se a gente agora pender para essa, digamos, essa prática um pouquinho mais intervencionista de buscar o ritmo, a gente tem um desafio hercúleo no Brasil, né? A gente tem 80%, 85% de dependentes de SUS. Então, a gente tem uma responsa aí violenta, porque eu confesso que não é essa prática que eu vejo a gente fazendo nos serviços públicos. E o segundo aspecto é em relação à prevalência de valvopatia, né? A gente tem uma certa prevalência, sobretudo no serviço público, que aí eu acho que complica um pouco mais pela própria dificuldade, que é aquele paciente que ele tem uma valvopatia já operada, mas às vezes ele está ainda num aspecto de moderados, assintomático, classe 2, você não tem ainda uma indicação formal para uma nova cirurgia, e você precisa fazer um controle desse paciente que de vez em quando começa a fazer mais arritmia. Então, como é que você visualiza o futuro da democratização desse conhecimento? Zé Augusto, queria ter acho que foi muito bom a gente rever isso aí. Eu vou citar um exemplo dessa semana. Eu recebi um paciente no HU, acho que ele devia ter uns 60 anos de idade. O paciente está em flutter há mais ou menos uns 8 anos. Preste atenção na história. É um paciente que tem uma limitação funcional discreta, mas a fração de ejeção dele é 45, 40. É um paciente que certamente, se você fizer o teste de caminhada, um ergospirométrico, sei lá,
você vai ver que ele está limitado. É que ele é um paciente em cima do muro. Então, assim, veja, em Flutter não era nem fibrilação atrial. Eu disse, nossa, o paciente em Flutter, aí eu digo, ó, vamos fazer uma cardioversão elétrica. Já liguei pro pessoal, pedi, faz uma cardioversão, tá anticoagulado. Quem sabe, ele se recupera. Já está outra coisa, usando a amiodarona há anos a fio, mais beta-bloqueador 200 miligramas, dose alta de antiarrítmico. Enfim, acontece. É óbvio que talvez, na minha posição, eu acabe recebendo pacientes mais com esse perfil, né? Porque às vezes é o paciente que chega e é aquele que o remédio já não está mais funcionando direito, ou está com muito remédio, ou será que não podemos fazer algo mais? Então tem um certo viés do paciente que eu acabo atendendo às vezes. Mas me chama a atenção, eu queria fazer esse comentário, sobretudo de Flutter. Flutter é uma arritmia, em tese, é uma arritmia, se não curável, dependendo do tipo. Em tese, você tem que sempre pensar em 90% das vezes fazer reverter. Fibrilação atrial, a gente pensa um pouco mais, mas Flutter tem que pensar em reverter. Temos que fazer esse esforço, né? Então, assim, do ponto de vista do SUS, eu tenho essa expectativa. Eu talvez 10, 15, 20% dos pacientes que você atende no SUS, se não for uma amostra muito enviesada, se o paciente for muito grave, etc. e tal, esses pacientes provavelmente, em algum momento, vão precisar de algo mais do que remédio. Entendeu? E aí a gente está aí para tentar avaliar, ver o caso a caso. Então, se você começar a observar, vai ser essa a tua casuística. 10, 15, 20%, em algum momento ao longo do tempo, ele vai te dar trabalho, paciente. Lauro, professor Lauro, seu microfone está desligado. Rodrigo? Diga, Laurão, estou ouvindo aqui. Rapaz, eu quero lhe parabenizar pela brilhante explanação e dizer um pouco da minha experiência. A fibrilação atrial ainda é uma arritmia desafiante. Muitos estudos irão surgir. É a arritmia mais frequente. Eu tenho paciente que tem uma intolerância à cafeína, bebida alcoólica, ele fatalmente, no final de semana, se ele usar cafeína, ele faz FA. Eu já tive paciente com FA persistente, fez 2 cardioversões elétricas sem sucesso e foi prescrito a amiodarona para ele 400 miligramas, 200, em mês, claro, em mês reverteu. Na minha vivência, eu já reverti muito a reversão química com a amiodarona. Eu tenho uma relativa experiência com a amiodarona em doses baixas, nunca prescrevi 300, 400 miligramas. Eu tenho um paciente que usa a amiodarona há mais de 30 anos. Se eu perguntar, fez fibrose intersticial pulmonar? Não. Qual é a complicação maior? Hipotiroidismo. Então, eu ainda considero uma droga segura. Na época da década de 70, na época dos Augustos, a gente baixava a frequência com digoxina, né? Acredito que hoje não se usa mais digoxina, bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador. Eu quero saber o seguinte, você tem visto complicações pulmonares com o uso da amiodarona? Laurão, excelente. Não, eu acho que eu conto numa mão só que eu vi aqui em Aracaju esse tempo todo. Talvez aí 5 pacientes no máximo. É muito raro, porque hoje praticamente não se usa mais dose tóxica, né? No passado se usava mais. Agora, isso que o Zé Augusto falou, precisa lembrar o seguinte, no doente do SUS, que é um doente mais complexo do ponto de vista de acesso, cultura, etc. e tal, é mais provável que a gente encontre situações mais periclitantes, né? Aquele paciente que, por exemplo, infartou e não foi reperfundido, uma coisa quase que impensável hoje no ambiente da saúde privada. Então, assim, só para fazer um comparativo, o doente do SUS tem cardiopatia grave, TV muito mais grave, interna mais, morre mais. Então, provavelmente, é possível que a gente encontre coisas mais complexas e efeitos colaterais de mais difícil manejo e resolução no paciente do SUS em função da peculiaridade. Mas, assim, é raro hoje ver efeito colateral com a amiodarona, porque o cardiologista quase não prescreve mais essas doses.
Isso é uma coisa mais do passado. DOAC, né? O paciente do SUS, né? Não usa, não outra é. coisa, Rodrigo, qual é o sentido de se usar amiodarona para baixar a frequência em FA? E já se falou, né, colega estudando, qual é o sentido? Vai criar heterogeneia, né? Eu acho que assim, realmente é como se fosse assim, é uma arma muito pesada para tratar algo que não precisa de tudo daquilo, né? Você acaba trocando alguns efeitos colaterais por alguma coisa que você podia ser muito mais simples e resolutivo. É óbvio que a amiodarona é um antiarrítmico bem de ampla magnitude, ele tem vários efeitos, classe 1, 2, 3, ele tem efeito beta-bloqueador, enfim, ele acaba tendo um efeito que deprime a condução atrioventricular e acaba, de uma maneira ou de outra, ajudando, mas deve ser evitado de uma maneira geral, né? Ô, Rodrigo, vou perguntar agora fora do contexto. Um paciente que fez o primeiro paroxismo aos 25 anos de idade, sem cardiopatia estrutural. Você já viu alguma vez isso? Eu vejo direto isso aí. Muito. 25 anos muito... sem doença cardíaca. E álcool? Com álcool ou sem álcool? Não, álcool é o seguinte. Álcool eu já vi vários. Ele toma. Álcool é muito frequente, né? Vários estudantes de medicina, tudo. Ele faz uma farra no final de semana, você pode esperar que na quarta-feira, terça, ele faz a hábito com FA. Vai ser sensibilidade, tem gente que tem sensibilidade altíssima ao álcool, né? Esses casos também. Esses casos aí secundários. Que mais? Estresse intenso. Eu tenho visto pessoas antes de prova terem fibrilação atrial, até colegas nossos. Sim. Agora ele foi curioso. Você lembra de Joselina fazendo eletro, dando aula de eletro, e o aluno lá se oferece com voluntário. Quando ela fez o eletro, que ela, numa tensão danada, está em FA. Aí ela me ligou, veio para o São Lucas, reverteu na urgência. É interessante. Agora, o Rodrigo, se me permite outra pergunta. Você se assusta mais com paroxismo de FA com frequência alta, resposta ventricular alta ou resposta ventricular baixa? Laurão, eu me assusto mais com doente taquicárdio. Porque, assim, se ele for um bradicárdio que não está precisando de um marca-passo, digamos, que não é uma situação extrema, até, veja só, existe um exemplo até interessante, isso é uma coisa bizarra, mas que ilustra. Você sabe que existe uma das formas de fibrilação atrial, é aquela fibrilação atrial associada à doença do nosso sinusal. Que o paciente fica flertando entre brade sinusal com pausa, síncope e FA de alta resposta. Que às vezes acontece que o paciente, se ele entra em FA, que às vezes é de alta resposta, num certo sentido, a gente até pode usar um pouquinho de remédio, desde que ele não tenha recorrência, né, volte para o ritmo sinusal, que você fica muito mais tranquilo, porque tratar um ataque à arritmia, você pode usar remédio, e brade você não pode. Se uma brade extrema, você tem que botar um marca-passo, não tem conversa. Então, assim... Aí tem que botar um marca-passo. Aí você tem que fazer alguma coisa que não é só um remédio. Exato. Tá bom. Ô, Rodrigo, você falou aí em relação à anticoagulação e o valor do chá de Svasc. Você tem feito a partir de quando? Eu faço... homem e mulher? Então, eu faço em homem a partir de 1 e mulher a partir de 2. Entendeu? Eu tenho feito assim. Então você já está sendo mais complacente. Sou mais complacente. Sabe por quê, Souza? É óbvio que há casos e casos, mas veja, os números mostram, né, que talvez o risco seja bem baixo e tal. Mas é muito desconfortável, sobretudo se o paciente está em FA o tempo inteiro, como eu até comentei no grupo hoje. Um paciente em FA permanente, ou até uma forma persistente que você está planejando fazer alguma coisa, ele está em FA o tempo inteiro, ele entra e sai de FA toda hora. É inegável que ele tem um risco embólico maior, que os efeitos pró-inflamatórios, sobretudo se ele tiver um apêndice morfologicamente mais complexo. Então,
o meu limiar para anticoagular, pelo menos nesse cenário, é um pouco menor. Agora, eu acho que uma das coisas que eu tenho achado mais complicada, e eu acho que não sei se foi Marcos Almeida que abordou quando o Olga falou, é aqueles achados que nós temos visto com frequência no Holter, daquelas taquiardias supraventriculares, né, Marcos? E vai ali de 7, 8 batimentos, e tem pacientes que têm vários no dia, você não categoriza FA. Porque, por exemplo, eu tenho um paciente desse tipo, tem um passado de AVC, eu não quero saber, é FA e acabou-se. Mas, e aí? Porque naquela época, você lembra, né, Marcos, que a Olga foi categórica, dizendo assim, se você não tiver a demonstração de FA, não deve anticoagular. Não é isso mesmo que tem um Chades-Vasque, vamos supor, que autorize a anticoagulação. E aí, como é que vocês têm se colocado? Porque é impressionante que você tem. Pare bem, você tem um documento do Holter que quem dá o laudo coloca afastar FA. Né? E aí, você tem um Chades-Vasque que se enquadra. Porque eu mesmo tenho discutido muito isso com o Marcos Almeida, né, Marcos? E às vezes eu dizia assim, não, se o Chades-Vasque for alto, eu acho que vale a pena anticoagular, mas a gente não tinha demonstração categórica da fibrilação atrial. Né? Então, eu acho que esse é um dilema que eu tenho muito. Eu acho que todo dia no consultório a gente passa, não todo dia é exagero, mas toda semana a gente passa por uma situação dessa. Hoje mesmo eu vi 2 casos com isso. Não sei como é que vocês têm se comportado. Marcos, Augusto, Lauro, como é que vocês têm feito? Por exemplo, o paciente não tem nenhuma demonstração de FA, o paciente não teve nenhum episódio de AVC isquêmico ou AIT que possa ser imputado a FA. E lá vem o laudo, porque assim, tem menos de 7 batimentos, né? Tudo bem, até pouco provável ser o FA. Mas lá vem. Olha, eu vi hoje uma que Marcos botou 23 batimentos. Poxa, 23 deu uma engatada bem legal, né? E aí? Átrio normal. O átrio normal, porque é outra coisa que eu faço o Holter mais frequente, Souza. Eu faço o Holter mais frequente. Eu tenho feito isso desde então. Mas eu já anticoagulei, viu? Até já anticoagulei pessoa. Mas é uma dúvida grande. Eu acho assim. Sem evento, eu nunca anticoagulei assim, não. Assim, sem evento, só por isso, eu nunca. Tem aquelas patologias que não precisa de Chades, né? Uma amiloidose não precisa de Chades. Não, aí não se discute. É aquelas, né? Mas aí. O átrio esquerdo, olha, eu tenho um paciente que tem um átrio esquerdo ultra volumosa, e tem isso aí, quer dizer, ele tem tudo, quer dizer, só o átrio esquerdo seja. Outra coisa, eu acho que a anticoagulação ficou muito na decisão compartilhada, né? A gente não vai ter essa resposta. É colocar o risco para o doente, dizer a opinião e compartilhar o risco e o eventual benefício. Com o DOAC ficou mais fácil anticoagular, né? Bem mais fácil. Eu tenho feito uma reunião de família, porque sempre tem um cri-cri que vai lá, né? E se cair? Né? E se cair? E sempre vai o seguinte, se evoluir mal, sempre vão questionar a conduta que você tomou, né? Independente de A ou B, né? Então... Se um ano depois ele fizer AVC, alguém vai dizer, olha, estava no Holter 23 batimentos, era já uma fibrilação atrial, tá. Foi isso, Marcos, você questionou, você lembra com a Olga? Ela foi categórica. Não. Mas é Souza, tem um trial publicado no New England, vamos ver se eu acho, eu ponho no grupo. Sim. Ele é bem bacana. Ele utilizou pacientes portadores de marca-passo e que não sabiam ter FA. E naqueles que tinham mais taquicardias atriais não sustentadas e que o gerador gravava nas avaliações... Isso. Você apresentou isso para a gente. Apresentou para a gente. Vai discutir não, sei lá. Mas ou seja, o risco é ruim, assim, se você comparar, é um risco maior, pequeno, mas assim, eu acho que aí é o julgamento clínico mesmo. Se você notar, como você disse, um paciente que tem o Chades alto, já tem um átrio remodelado, né? Ou já teve um evento sugestivo, você não pensa muito e prescreve. Partindo daquele princípio do remodelamento que você falou mesmo, eu acho que um átrio esquerdo doente, você tem que ficar de olho nisso aí, né? Tem uma vez, um dia desse eu estava lendo sobre essas dificuldades de tomada de decisão nessas zonas cinzentas, e esse pessoal de prêmio Nobel que discute decisão, psicologia, que estuda tomada de decisão,
eles usam um critério que é, se evoluir mal, você se arrependeria se você tivesse tomado a conduta A ou B. Se o doente evoluir mal, se ele fizer um AVC isquêmico, você tem um arrependimento. Se ele fizer um AVCH, você tem outro tipo de arrependimento. Então, coloque na balança o que é que você se arrepende mais, faça outra conduta. Então, essa é uma dica. É uma boa ideia mesmo. Está correto. Boa ideia. Boa ideia. Bem, pessoal, eu acho que o tema é muito atrativo, o palestrante com muita experiência, o debate, né, é bom demais, mas nós já estamos aqui ultrapassando aqui o tempo. Rodrigo, queria mais uma vez aqui agradecer aí e parabenizar na sua apresentação. Que seja sempre bem-vindo aí quando você quiser falar, né? E eu queria agradecer também a presença de todos, né? E até a próxima semana, se Deus quiser, aí, com mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Boa noite. Obrigado, Souza.